À medida em que o coronavírus ganha novas dimensões, cada vez mais dúvidas surgem. Em Ponte Nova, o Hospital Arnaldo Gavazza divulgou hoje um caso suspeito. Na nossa cidade, ainda não há nenhum caso confirmado de coronavírus. E para tirar algumas dúvidas sobre essas questões que surgem aí no decorrer dos últimos dias, nós vamos conversar agora com um médico com experiência em virose na infância e ex-coordenador da urgência e emergência da nossa macro-região durante 12 anos, o doutor Antônio Carlos Maciel Cacau. Cacau, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente no Jornal Educar. Oi, Isabela. Fico muito grato em poder estar exercendo a minha responsabilidade social, baseado nas experiências que nós temos aí de 35, 37 anos exercendo pediatria no Hospital Nossa Senhora das Dores. Quero aqui deixar também colocado que o que a gente vai debater aqui, conversei antes com o Dr. Juliano Bosco, que também é pediatra do Hospital Nossa Senhora das Dores, e nós fizemos algumas pontuações que eu quero colocar, principalmente com relação aos cuidados na pediatria frente ao enfrentamento do coronavírus, Covid-19. Então vamos começar falando o que é o coronavírus, o Covid-19. O coronavírus, ele é um vírus, família de vírus, que causam doenças respiratórias, de infecções respiratórias, tá? É muito semelhante ao influenza, tá? A gripe H1N1 é muito semelhante. O coronavírus, ele não é tão novo assim. Já existe o coronavírus, ele já foi detectado em 1937. Agora é que surgiu o novo coronavírus, que foi identificado no dia 29 de dezembro de 2019 na China. Esse é o novo coronavírus. E quais são os sintomas? Ele é bem parecido, né, com outros vírus aí. Como se identificar, então, quais os sintomas do coronavírus? O coronavírus, ele se baseia em 3 sintomas essenciais. Tosse persistente, febre alta e dificuldade respiratória, dispneia. Como contrair? A transmissão do coronavírus, Isabela, ele se dá por gotículas de saliva, ele se dá por você contactar com objetos contaminados com vírus, você coloca as mãos e leva na boca, no nariz ou nos olhos, tá? Através de objetos, secreções, tosse, enfim. É um vírus que está nas vias respiratórias, mas que a transmissão se dá através de contatos, pessoa a pessoa. E qual o tempo aí de sobrevivência desse vírus, já que você disse que é através do contato, né? Eu toquei um objeto, depois você vai lá e toca. Quanto tempo ele fica ali no objeto? Então, Isabela, está tudo muito novo com o coronavírus. Os últimos trabalhos da Organização Mundial de Saúde, eles suspeitam que o vírus permaneça vivo. Em objetos metálicos e plástico, ele tem o poder de permanecer por mais tempo, entre 3 a 4 dias. E vestimentas, outros objetos, ainda não tem assim muito bem determinado. Mas vamos pôr em média 3 a 4 dias. É a sobrevivência dele nos locais que pode ser contactado. E quanto tempo ele fica incubado na gente? O período de incubação é o período que nós chamamos do dia que você contrai o micro-organismo, no caso o coronavírus, até o dia que você tem as manifestações clínicas. Geralmente o período de incubação do coronavírus é entre 5 a 12 dias. Alguns casos na China foi colocado até 14 dias. Vamos falar de prevenção, os cuidados que a gente precisa sempre destacar. Então, os principais cuidados que nós temos que ter é justamente isso que a Secretaria Estadual de Saúde tomou como norma, que seria isolamento, né? Isolamento social,
houve a paralisação nas escolas, comércio, o isolamento principal do grupo de risco, que é importante a gente colocar isso antes de qualquer coisa, né? O grupo de risco que nós chamamos são aquelas pessoas que têm uma susceptibilidade maior em contrair o vírus e desenvolver a doença, tá? Que é preconizado acima de 60 anos. Sendo que, quanto mais avançado a idade, maior o risco. Sendo que pessoas que fazem uso de determinados medicamentos, corticoide, imunossupressores, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão arterial, pessoas com doenças autoimunes, são pessoas mais susceptíveis. Aí já não vale só para a idade idosa, para o idoso. Vale para qualquer idade. São pessoas mais susceptíveis em desenvolver a doença, tá? Porque existe o portador são do coronavírus. É esperado que mais de 80% da população brasileira vai contrair o coronavírus. Sim. Mas uma parcela pequena é que vai desenvolver a doença, que é diferente eu ser portador são e ter a doença Covid-19. Já que a gente abriu esse parêntese para o grupo de risco, doutor Cacau, as crianças não estão neste grupo de risco. Mas você, como pediatra, qual que é a sua opinião, qual que é a sua sugestão para os pais, qual que é o seu alerta em relação aos cuidados com as crianças? Olha, dados ainda dos outros países, ainda não temos muito dado. Mas dados da China, que já está terminando, a pandemia já está passando pela China, existem alguns dados já assim bem objetivos e palpáveis da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde diz que 7,1% das crianças de 0 a 9 anos contraíram o vírus, o coronavírus nessa endemia. Que 7,4% das crianças de 9 a 16 anos, 16 anos para nós aqui entra um pouco na puberdade, pós-puberdade, né? Contraíram também. Porém, não se fala muito, não tem muitos dados, mas a Organização Mundial de Saúde descreve casos de óbito em criança pelo coronavírus. Lógico que crianças com fatores de risco. Sim. Crianças transplantadas, crianças em uso de corticoterapia de longo prazo, enfim, crianças imunossuprimidas. E quais os cuidados aí, quais as dicas que você passa para os pais, doutor Cacau? Porque tá todo mundo em casa, as crianças em casa, né? E muitos pais aí reclamando e relatando essa dificuldade de ter uma criança em casa. Quando os pais também chegam em casa do trabalho, aqueles que não têm como parar, né? Quais os cuidados que os pais devem tomar? E também alimentação, você acha que isso também influencia? Pode ajudar aí também a melhorar essa questão da imunidade nas crianças? Exatamente. Nós sabemos que a alimentação é um fator essencial para que você tenha um sistema imunológico adequado, um sistema imunológico capaz de responder às agressões virais, bacterianas. Isso é sabido. Portanto, as crianças devem fazer uso de uma alimentação bem adequada, vitaminas, proteínas, sais minerais, vitamina C, tá? Uma coisa que é essencial, Isabela, seria a vacinação das crianças. A criança tem que estar bem, porque senão ela pode tornar-se susceptível. Com relação à pergunta que você disse, que as crianças estarão em casa, os pais vão chegar à tarde, tudo, existe alguns protocolos de saída de casa, chegada de casa, que eu estarei disponibilizando para você e gostaria que você colocasse em rede social, para que as pessoas acompanhassem, né, os cuidados de ao chegar em casa, sair de casa, porque o grande problema, o grande transmissor são os portadores Então um pai, ele, por exemplo, entrou num ônibus, alguém tossiu no ônibus, levou o coronavírus para casa, pegou no filho, abraçou o filho, ou tem alguns vírus no rosto, beijou o filho, passa esse coronavírus para o filho. A grande maioria das crianças não vão ter nada, mas essas crianças podem ter contato com
os avós, com as tias, que são pessoas idosas de alto risco. Ao abraçar, ao beijar, está formado o ciclo de transmissão. Então, esses cuidados têm que ser tomados. Do pai lembrar que ele é portador são, mas ele está levando para dentro de casa. E a criança também está como portadora de são. Ela tem o coronavírus e vai transmitindo. O índice de transmissão na população infantil para o grupo de risco é muito grande. Talvez até maior do que o grupo de pessoas em faixa etária de trabalho ainda. Porque a aproximação dos avós, das pessoas idosas com as crianças são maiores. Nós vamos disponibilizar essas dicas, então, nas nossas redes sociais. Doutor Cacau, já falamos de prevenção, já falamos de sintomas. Então, detectei os sintomas. Quando eu devo procurar o hospital? Olha, lembrando que coronavírus, ele é da família dos vírus que causam doenças, infecções respiratórias. Então, os primeiros sintomas, os sintomas da grande maioria da massa mesmo que vai contrair, são sintomas convencionais de uma gripe. Dor no corpo, febre, mialgia, mal-estar, inapetência, tosse, às vezes congestão nasal, coriza, enfim, essas sintomatologia comum a todo e qualquer estado gripal. Porém, se a tosse torna persistente, febre alta, vamos considerar acima de 37,8, foi que a Organização Mundial de Saúde preconizou. E dificuldade respiratória, cansaço, recorrer a um pronto atendimento. Primeiro, pronto atendimento. Depois, procurar o hospital. Talvez primeiro procurar um PSF, os postos de saúde, para depois procurar o hospital. É hábito que nos processos gripais se procure, né? Porque a gripe é diferente de resfriado. Sim. A gripe, se você pegar os dados das entidades médicas, o número de óbito por vírus gripais é muito alto. O H1N1 mesmo, diga-se de passagem, o H1N1 ele é muito mais patogênico do que o coronavírus. O H1N1, Sim. esse que nós temos as vacinas anuais, por sinal já vai começar agora, iremos antecipar, né? Será antecipado a vacinação do H1N1, justamente deixar bem claro que a vacinação para o H1N1, ele não imuniza para o coronavírus. Nós ainda não temos vacina para o coronavírus. Estão em estudo, em fase de estudo. Agora, uma coisa que chama atenção nessas cepas de vírus respiratório é a facilidade que eles têm de adaptação, de mutação. Por isso é que todo ano tem que haver essa vacinação, porque quando você vai vacinar esse ano, já é uma outra tipagem de vírus do que aquela vacinação que você tomou ano passado, tá? Isso é que a gente tem que ter clareza, ok? A vacinação do H1N1, ela é necessária, obrigatória, tá? Porém, ela não imuniza contra o coronavírus. Portanto, as pessoas tomou o H1N1, a vacina H1N1, ela não pode relaxar nos cuidados para o coronavírus. Doutor Cacau, a gente ouve sempre assim, tem um caso suspeito e a pessoa fez o exame, né, para detectar se é o coronavírus ou não. Como é que é feito esse exame? Esse exame, inicialmente, ele é feito através de um SWAB. SWAB, falando a grosso modo, é como se fosse um cotonete um pouco mais comprido. Esse cotonete é introduzido nas fossas nasais, numa área assim bem mais profunda das fossas nasais. Pega-se um outro SWAB e faz uma coleta também na parte mais baixa da orofaringe. É levado para o laboratório e é constatado. Uma vez que foi constatado o corona, né? O corona, ele chama coronavírus por causa da microscopia eletrônica, ele lembra uma coroa, por isso levaram o nome de coronavírus. Aí tem os exames de PCR específico,
tá? RT específico, PCR, que aí já são exames mais sofisticados, laboratórios mais sofisticados. Porém, essa primeira etapa, a Fundação Ezequiel Dias, o Estado está preparado para esse primeiro diagnóstico. E laboratórios particulares fazem este exame? Olha, a rede municipal, eu tenho um irmão, né, que não é fazendo propaganda, mas eu tenho um irmão que é bioquímico do laboratório Dom Bosco, Jurandir Maciel. Liguei para ele antes de vir para aqui para perguntar. Ele falou, ainda não temos em mãos esses kits. Não sei os outros laboratórios. Por ele ainda não sabe como vai proceder isso, tá? Uma coisa, Isabela, que eu acho que tem que ter muito cuidado nesses alertas, é sair fazendo exames sem passar por todo um critério médico, né, assistencial. Existe todo um critério que eu acho que é muito importante que se siga, até mesmo para que a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária tenha mais domínio sobre onde está mais, qual a faixa etária na nossa cidade que está pegando mais, qual a localização dentro dos pontos geográficos de maior patogenicidade, não vamos chamar patogenicidade, maior intensidade, de maior quantidade de pessoas. Eu acho que esse tipo de coisa deve ficar mais restrito aos prontos atendimentos, aos prontos socorros mesmo. Nós estamos preparados, equipados para receber esses pacientes, tanto na rede municipal quanto na rede estadual. Doutor Cacau, durante a tarde desta sexta-feira, nós recebemos perguntas dos nossos telespectadores pelas redes sociais. Vamos conferir algumas aqui, então, na nossa tela, para você esclarecer para a gente. A Tatiele quer saber se quem viaja para outra cidade com o BH fica uns dias e depois volta, é provável estar com esse vírus? Oi, Tatiele. Deixa eu falar com você. Pode responder para ela aqui na nossa câmera 2, por favor. Isso. Em Tatiele, não tem como a gente falar assim, sim ou não para você. Mas o que é sabido? Alguns lugares, por exemplo, São Paulo, algumas outras cidades, o índice de pessoas já portadoras do vírus, porém saudáveis, mas já portadoras, é muito alto esse número, né, de pessoas. Então, se você vai, por exemplo, em São Paulo, né, lá naquela região lá de alto movimento e tudo, é provável que você traga esse vírus, porque já está tendo o que nós chamamos de infecção, contaminação comunitária, que é esse que pessoas com pessoas, você pega no metrô, pega no ônibus, pega conversando, pega no táxi, através de colocação de mãos no local contaminado, depois você leva a mão na boca, nos olhos, no rosto, no nariz, então você fica também uma portadora sã. Então, a probabilidade de você trazer mais vírus, né, coronavírus, dos locais onde já tem maior número de pessoas é muito maior, é lógico. Vamos conferir a próxima pergunta? A Gabriele Cristine, depois de limpar as mãos, se eu quiser passar um creme ou algum óleo corporal, eu posso? Oi, Gabriele, tranquilo, depois que você fez a higienização da mão, lembrando que a higienização é muito colocado o álcool, né, acima de 70 graus, mas a água e sabão ainda é melhor, porque se a pessoa chega com a mão, por exemplo, você viajou num ônibus, num metrô, que você pegou muito no corrimão, esses corrimões de supermercado, de shopping, você volta com uma sobrecarga muito grande do coronavírus. Então é indicado você lavar bem as mãos primeiro com água e sabão, depois que você faz o toque final com o álcool, ok? Sobre o álcool, Isabela, deixando claro também que o álcool absoluto, o álcool gel, ele é mais indicado, eu brinco que é porque ele faz menos lambança do que o outro álcool que sai respingando, ele fixa melhor, mas a efetividade do álcool comum é a mesma efetividade do álcool gel. Ok. Ok? Vamos para a próxima pergunta? É o Denner, a gente descobriu, a gente perguntou para ele, né, por essas letras, o nome dele é Denner. O vírus pega na roupa? Oi, Denner, deixa eu te falar. Vamos supor que você está com portador são do coronavírus. Aí você tosse ou espirra, ou você
espirra na sua roupa com gotículas de saliva ou mesmo escarro, partículas da própria secreção, né, catarro, e uma outra pessoa lá na sua casa, uma criança, pega na sua roupa, por exemplo, ela vai transmitir para aquela pessoa, uma pessoa idosa vai transmitir normalmente. Lembrando que em plásticos e em metais ele permanece até 3 dias. Roupa não tem ainda preconizado o número de dias que o vírus permanece viável, né, de contaminação. Portanto, transmite sim. Os cuidados com vestuário, eles são necessários. Mais uma pergunta. O Marciano Martins. Por que só o álcool 70 funciona? Eu comprei o 46 e me disseram que não adianta. Oi, Marciano. Comentei com a Isabela antes de nós entrarmos no ar. O álcool, nós temos o álcool 100%, geralmente 97,5%. Então, o que quer dizer? Ele é um álcool praticamente 100% álcool. Quando você coloca diluição, por exemplo, álcool a 70%, é como você pegasse um álcool a 100%, colocasse 70% dele e completasse com 30% com água. Então ele perde um pouco desse teor alcoólico, esse teor que serve como elemento de eliminação do vírus. Então a diluição muito baixa não tem assim trabalhos que garantam que ele tenha a mesma eficácia do que a diluição acima de 70%. E o mais alto também, esse que você disse, 97% também, ele pode incomodar um pouco, né, na hora de lavar as mãos. Então, esse álcool 90%, nós pediatras, eu, Juliano, Joaquim, a turma aí, a gente usa muito no coto umbilical, esse álcool absoluto, justamente para fazer a desidratação do coto umbilical, para o umbiguinho cair mais rápido nos recém-nascidos. Porque ele resseca muito as mãos, ele irrita muito. Então essa diluição é necessária. O ideal mesmo, 100%, ele seria letal para todos os coronavírus. Mas ele não é utilizado muito por causa dessa irritação, desse ressecamento que ele dá em palmas de mãos. Então. Ok? Vamos para mais uma pergunta do Gabriel Santos. É possível ser infectado mais de uma vez? Oi, Gabriel. Aí dados sobre, quando a gente fala muito na China, é porque a China já está terminando já a epidemia, na China já está terminando, então a Organização Mundial de Saúde tem muitos dados da China. Então eles pediam que a partir do momento que o paciente tinha alta, ele ficava ainda sobre supervisão médica por um determinado período, porque eles detectaram que algumas pessoas tinham uma reinfecção, tá? Então, pode sim. Agora, aqui no Brasil, a gente ainda não tem muitos dados para te responder essa pergunta 100%. Então, baseado nos dados da Organização Mundial de Saúde, houveram casos sim de pacientes que desenvolveram a doença, tiveram alta e depois voltaram a desenvolver a doença novamente. Esclarecemos, então, as dúvidas de alguns dos nossos telespectadores. Doutor Cacau, para a gente encerrar, você vai fazer, então, nesse período agora, que o pessoal vai ficar aí de quarentena, né, em isolamento, um trabalho social. Explica para a gente como é que vai ser. Você vai disponibilizar um número de WhatsApp para atender as pessoas de forma gratuita. Exatamente. É uma responsabilidade social, como eu disse no início do programa, né, da entrevista, em que a gente vai colocar a serviço da população justamente esses conhecimentos, essa experiência adquirida ao longo do tempo, como pediatra, como vasta experiência em viroses infantis e mesmo na rede urgência-emergência, o que é urgente, o que não é. Então a gente vai estar colocando, disponibilizando um WhatsApp, as pessoas podem fazer as perguntas, eu vou estar respondendo essas perguntas, passando as orientações cabíveis. Então, o número do WhatsApp a gente vai disponibilizar aí na tela e reforçando é o 97599-2573. Você vai disponibilizar aí um tempo do seu dia, né, para responder essas questões, essas dúvidas. Exatamente, Isabela. Antes do fechamento, eu queria dizer para você que
Ontem foi noticiado de que, através da revista Exame, de que o Ronald Trump estaria pediu uma avaliação sobre o hidroxicloroquina, que é um medicamento que aqui no Brasil é muito utilizado para malária e algumas outras doenças, como tratamento do coronavírus. Entrei no grupo do CRM, que eu sou delegado do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, entrei em contato em Belo Horizonte, perguntei se era fake, realmente é verdade, tá? Então, esse medicamento, ele já está sendo usado em alguns países como tratamento do coronavírus. Isso é uma notícia muito boa para a gente. Agora, eu quero pedir à população que não corram as farmácias para adquiri-los, porque ele não tem efeito profilático, preventivo, ele não previne, ele é mesmo para tratamento. Então, de repente, o doutor Juliano me ligou antes de eu entrar para aqui, me falando que não deixasse de dizer isso, porque o doutor Diogo, que é um ortopedista de Ponte Nova, ele já fez uma colocação que alguns pacientes dele que precisam utilizar isso para algumas colagenoses já estão encontrando dificuldade em comprar esses medicamentos. Então, deixar claro, esse medicamento deve ser utilizado somente a nível hospitalar, porque ele tem efeitos colaterais, tá? Ele tem com comprometimento renal, hepático, ele tem efeitos colaterais e ele não é indicado para uso indiscriminado como prevenção de coronavírus. Mas já começam a surgir notícias boas em relação ao tratamento, né, doutor Cacau? Sim, se Deus quiser, breve a gente vai ter a vacina também. Amém. Tá? Obrigada, então, pela sua presença aqui hoje no Jornal Educar e pelos esclarecimentos aí na noite desta sexta-feira. Isabela, foi um prazer. Desculpa aí o pessoal que às vezes a gente fica muito longe das câmeras. Brinquei com você que na minha época de política eu vinha muito aqui. Aí a gente vai ficando, a gente perde um pouco o time de falar na televisão. Mas estamos às ordens, é um prazer, tá, Isabela? E na semana que vem, com dados mais atualizados, a gente pode estar aí batendo mais um papo com você, passando dados atualizados desse enfrentamento do coronavírus na nossa cidade de Ponte Nova e na nossa macro-região. Sim. Então, semana que vem, provavelmente a gente vai conseguir uma agenda e você volta aqui para falar com a gente um pouquinho mais sobre as novidades e as atualizações em relação ao coronavírus. Obrigada, doutor Cacau. Obrigado Isabela. Hoje a gente fica por aqui. Na semana que vem tem mais Jornal Educar. Um ótimo fim de semana para todos vocês. E a gente se vê nesta segunda-feira. Fiquem ligados no Jornal Educar.